Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor essa manhã, amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à mesa da comunhão, ao culto, ao único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Você veio cultuar ao Senhor, aquele que é digno. Você veio prestar a sua adoração. E eu creio que o Espírito Santo irá comunicar coisas grandiosas ao nosso coração essa manhã. Você crê? Amém. Você não é o espectador, você veio cultuar ao Senhor. Amém. E nós estamos diante da mesa da comunhão, da ceia do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor aquilo que foi feito. E a ceia não só é uma lembrança e uma gratidão pelo que Jesus fez, mas a ceia também nos mostra para um futuro. E dentro desse futuro existem notas proféticas acerca daquilo que virá. E como é bom ter profecia no meio da igreja, não é? O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o testemunho daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. E é sobre esse testemunho profético que a gente vai conversar um pouco nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro profético de Isaías, no capítulo 59. Vamos fluir nas asas do Espírito. Ele irá nos conduzir essa manhã daquilo que está no coração de Deus. Não perca nada. Amém? Sabe, queridos, existem nuances em Deus que a gente não pode estar distraído. Elementos proféticos na ceia que a gente não pode estar distraídos acerca do que cada um deles representa. O pão é profético, representa o corpo de Jesus que foi rasgado. E porque o corpo dele foi rasgado, o véu também foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Então o pão é um elemento profético que estava simbolizando o véu, o corpo de Cristo dilacerado, rasgado, simbolizando aquilo que aconteceria no reino do Espírito. O véu que seria rasgado. O cálice, um elemento natural, aonde constava o vinho, representava o sangue da nova aliança que seria derramado por Cristo Jesus. O sangue que iria apagar os nossos pecados. Então tudo em Deus, existem muitos elementos proféticos. E se a gente perder esses elementos, queridos, talvez a gente perca a revelação daquilo que Deus quer comunicar. Então esse culto, eu já estou avisando a você, ele vai estar cheio de elementos proféticos e você não pode perder aquilo que Deus quer comunicar. Então se liga, fica ligado no reino do Espírito, aquilo que Deus quer falar, amém? Não deixa a sua mente vagar não, traz ela, ancora ela na palavra do Senhor nessa manhã. Eu dou uma ordem no reino do Espírito, eu declaro toda a mente cativa a obediência de Cristo nesse lugar. Você vai pensar naquilo que é bom, naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor. É isso que vai ocupar o seu pensamento essa manhã, para que você não perca aquilo que o Espírito da profecia quer comunicar à igreja. Amém? Você abriu Isaías 59 e a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa era a condição do homem. Esta é a condição da humanidade. Esta é a condição daquele que não tem comunhão com Deus. Esta é a condição daquele que não participa da mesa da comunhão de Cristo. Mas esta não era a condição que Deus gostaria que permanecesse a humanidade. Esta não era a condição que Deus se alegrava de constatar diante da humanidade. Como Ele não se agrada de constatar isso hoje na vida da humanidade, até hoje. E aí no versículo 15 diz o seguinte: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa.
O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Vira aí uma página, vá para Isaías 61 e diz o seguinte no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, queridos, quantos elementos proféticos nós temos nessas duas passagens? Nós podemos ver em Isaías 59 a condição da humanidade, a condição do povo que Deus ama tanto, a condição daquele que Deus criou para ser a coroa da criação, a menina dos seus olhos. O povo separado de Deus por causa das iniquidades. E a Bíblia diz brilhantemente que não é da parte de Deus que isso acontece, porque o capítulo começa: os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão tapados, a mão do Senhor não está recolhida. Ou seja, da parte de Deus está tudo bem. Da parte de Deus está tudo bem. Mas há uma separação, a iniquidade da humanidade, a iniquidade do homem faz separação, ao passo que o ouvido de Deus não está conseguindo ouvir, ao passo que a mão de Deus não está podendo operar, porque há um abismo de separação. E a Bíblia continua dizendo sobre esse abismo de separação, que Deus não se agrada desse abismo. E Ele olha e Ele não vê, não é, o mediador, o intercessor. E que a justiça não pode se manifestar. Mas esse mesmo Deus que constata tudo isso, no capítulo 61 ele diz: mas a solução vem. A solução já está proposta. O cordeiro já está emolado desde a fundação do mundo. E aí ele fala algo sobre esta pessoa. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre este cordeiro. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a descrever tudo aquilo que fará aquele que tem sobre ele o Espírito do Senhor. Ele vai dizer: esse que tem o Espírito do Senhor sobre, ele vai libertar os cativos. Ele vai dar vista aos cegos. Aqueles que não estão conseguindo ver no reino do Espírito, a visão vai se abrir, luz vai chegar, revelação será exposta. Ele vai fazer tantas coisas. E ele vai trazer esse homem afastado, esse homem perdido, ele vai trazer esse homem para um lugar aonde a mão do Senhor vai poder operar, aonde o ouvido do Senhor vai ouvir, aonde os olhos do Senhor vai ver, aonde vai poder usufruir de todas as bênçãos. Glória a Deus. Uma palavra profética, queridos, dada a Isaías muitos e muitos anos antes de se cumprir. E talvez você tenha uma palavra profética sobre a sua vida que ainda não se cumpriu. E você pode estar nesse lugar hoje desanimado porque ela ainda não se cumpriu. Ei, se ela saiu da boca do Senhor em forma de promessa, você tem que estar na posição certa para ela se cumprir. E a pergunta que eu te faço essa manhã: você está nessa posição? Como um jogador de futebol americano que tem que estar na posição certa para receber a bola. Aquela quadra, ela é marcada por listras, por regiões, e é no lugar certo que o jogador tem que estar, porque a bola não vai até achar o jogador. É o jogador que tem que estar no lugar certo para achar a bola. A minha pergunta: você está no lugar certo para
para achar a promessa, porque a promessa já foi lançada. A profecia já foi lançada. Mas ela vai cair no lugar combinado. Você tem que estar no lugar combinado, porque ela está chegando. Corre para o lugar. Hoje de manhã, para te lembrar, corre para o lugar combinado, onde a profecia vai chegar. Amém? A profecia foi lançada em Isaías. Mas deixa eu te falar, Jesus estava no lugar combinado. Vai lá para Lucas, por gentileza. Oh, glória! Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, queridos, mas ele estava no lugar combinado, aonde a profecia disse que ia cair, aonde a profecia disse que ia se manifestar. Você precisa entender isso. Deus falou, mas você tem que estar no lugar combinado. Você tem que estar agindo como combinado. As suas atitudes têm que ser aquilo que está combinado. O seu pensamento tem que ser como está combinado. A sua obediência tem que ser como ela foi combinada. A sua submissão tem que estar aonde está combinado. Lucas no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte, Lucas 4:16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sábado era dia de ir para a sinagoga, então era o lugar combinado. Você entendeu? Domingo é dia de cultuar, então estar na igreja é o lugar combinado. E se é o lugar combinado, pode chegar na sua vida aquilo que você precisa. É o lugar combinado. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Exatamente em Isaías 61 é o que Jesus leu. Mas olha que coisa interessante. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Você tem procurado na sua Bíblia o lugar que está falando de você? Deram o livro do profeta Isaías para Jesus, mas ele sabia, eu estou no lugar combinado. Esse é o tempo combinado. Então eu vou abrir a palavra no que está combinado na palavra. E eu vou abrir exatamente o que está combinado a meu respeito. O que está combinado na Bíblia a seu respeito? Você tem aberto a Bíblia no lugar combinado? Aquilo que está falando sobre você? E você tem tomado posse daquilo que tem sido dito sobre você? Queridos, mais de 700 anos antes, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, lança uma profecia. Um dia vai chegar alguém e a unção do Senhor estará sobre ele. E ele está sendo ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos, para curar, para livrar, para cobrir, para pagar os pecados. Era o que estava combinado sobre Jesus. E ele abre aquilo que está combinado. No versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Note que a profecia era maior do que essa. Mas ele não leu toda a profecia, porque uma parte da profecia era para esse tempo. A outra parte da profecia ainda é por um porvir. E você precisa discernir isso na sua vida. O tempo da profecia. Pode ser que haja um tempo de profecia para hoje, para se completar hoje. Mas pode ser que haja um tempo da profecia que não é para o tempo de hoje. É para um porvir. E por isso você precisa se manter firme naquilo que é para hoje, para que possa se cumprir aquilo que é para amanhã.
Amém? A profecia era muito maior do que essa. Se você voltar lá para Isaías 61, você vai ver que a profecia não termina em apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem mais coisa na profecia. Mas o tempo era para esse momento, para esta parte da profecia. E Jesus, depois que ele lê o tempo hoje, aquilo que é para hoje, a Bíblia diz que ele fecha o livro e ele se senta. Mas ele não se senta em qualquer lugar. Ele se senta em um lugar aonde os judeus separavam para o Messias se assentar. Você entende que era um elemento profético e que talvez pessoas desavisadas naquele culto poderiam não entender aquilo que Jesus estava comunicando? Porque estavam ali na sinagoga, mas não estavam com o coração naquilo que estava acontecendo. Estavam ali na sinagoga, mas estavam com um pensamento no mundo, ou um pensamento carnal, ou um pensamento naquilo que era natural. Mas Jesus estava comunicando algo que era sobrenatural. E só os sobrenaturais vão entender aquilo que é sobrenatural. Só aqueles que são guiados pelo Espírito conseguem compreender as coisas do Espírito. Só os filhos maduros que têm comunhão com o Espírito conseguem discernir o que acontece no mundo espiritual. E aquela cadeira no mundo espiritual significava muita coisa. Não era uma cadeira física. Era uma cadeira sobrenatural. Era uma cadeira espiritual. Era um lugar separado. Era o trono do Messias. Era o trono do Redentor. Era o trono daquele que estava sendo emolado antes de todas as coisas acontecerem. Era o trono do libertador. E a Bíblia diz que Jesus termina de ler aquilo que a Bíblia falava sobre ele. O Espírito do Senhor me ungiu para. E é isso que eu vim fazer. Está vendo isso aqui que está escrito em Isaías 61? Esta é a minha missão. É isto que eu vim fazer. Você precisa se localizar na Bíblia e saber qual é a sua missão. Qual é o seu propósito. Por que você está nessa vida? Por que você nasceu nesse tempo? Por que você nasceu onde você nasceu? Não, queridos, não é qualquer jeito, não é qualquer maneira, não é por acaso. Tem planos e propósitos para a sua vida. E se a gente viver desatento nessa vida, a gente vai perder o Espírito da profecia. E o Espírito da profecia está falando. Jesus entendeu. Eu estou aqui. Está falando sobre mim. O tempo é esse. E essa é a minha missão. E a Bíblia diz que ele fechou o livro. O recado está dado. O recado está dado. E ele se assenta no trono, no lugar que estava reservado para ele. E sabe de uma coisa? Não foi só pela fala de Jesus que as pessoas... Ué, como assim? Como assim está se cumprindo hoje uma profecia? Não foi só pelo aquilo que Jesus falou, mas sobre o lugar onde ele se assentou. Elementos proféticos. Em Isaías, a palavra, em Lucas, a palavra termina no versículo 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí eu quero que você volte para Isaías 61. Vamos entender os elementos que estão aqui e que ainda não se cumpriram. E vamos achar esses elementos nas Escrituras. E apregoar o ano aceitável do Senhor, está no versículo 2 de Isaías 61. A apregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia não termina aí, mas Jesus termina. Em Lucas 4 termina em apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas em Isaías 61 a profecia não termina. Ela continua. E ela continua. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Está falando sobre o povo judeu e o resgate do povo judeu e aquilo que Deus havia feito de aliança com aquele povo judeu. A velha aliança que foi feita com o povo judeu. E aí continua. Em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça,
plantados pelo Senhor para a sua glória. A profecia não terminou, porque coisas ainda estão acontecendo para eles, para os judeus e também para nós, a noiva, a igreja. Em Jesus está consumado a nossa redenção. Na morte e na ressurreição se consumou a nossa redenção. Tanto é que na cruz Jesus diz o quê? Está consumado. A redenção está consumada. Mas você sabe que ainda tem uma outra dobra, ainda tem uma outra aba, que nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Nós estamos nesse mundo, mas nesse mundo não é a nossa nação, não é a nossa pátria. Então a profecia na nossa vida também não terminou. Uma parte já se cumpriu. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você faz parte desta aliança. Você faz parte dessa mesa de comunhão. Você está assentado nela. E não é sobre uma mesa física, é sobre uma mesa espiritual. É uma comunhão com Deus que estava quebrada, separada, como nós lemos ali. Não são alimentos naturais, são alimentos sobrenaturais que apontam para o reino do Espírito. E queridos, você é um ser espiritual e não pode se deter às coisas naturais. Essa parte se cumpriu em Jesus Cristo. Estamos nele, fomos remidos no sangue dele, não mais em sangue de bodes ou qualquer tipo de animal, mas no sangue do vivo Jesus, porque ele está vivo. Fomos remidos nele e espiritualmente assentados com ele nas regiões celestiais. Mas a profecia não termina aí, para a minha vida e para a sua vida. E aí eu quero que você vá, por gentileza, lá para Apocalipse. E o Senhor, essa manhã, Ele está alimentando a sua fé. Para que você entenda que existem promessas sobre a sua vida que ainda não se cumpriram. E que você pode estar desanimado. Mas eu vou dizer para você, existem tempos e estações em Deus. Marcações de tempo. E vai ser no tempo que Deus determinou. Não vai ser antes do tempo, não vai ser depois do tempo. Agora você precisa estar no lugar combinado. Tem um combinado. O jogador, ele joga a bola, ele nem olha para onde está. Não é como o futebol nosso, que os jogadores se olham, passa para cá, faz sinal, joga aqui, porque pode ser jogado em qualquer lugar. Não. Lá é o lugar certo. E o jogador tem que estar na linha certa, no lugar combinado. Apocalipse 19 diz o seguinte: depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quantos verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os quais o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão,
como de muitas águas e como um forte trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Ei, queridos, essa é uma ceia para esse tempo. Esta é uma promessa que se cumpriu na cruz para este tempo. Mas ainda há um cálice que Jesus não bebeu nesse dia. Ainda há um cálice que nós vamos beber nesse dia. Na ceia, não mais como noiva, mas como esposa. Você precisa entender isso, porque a intimidade de noiva é uma. O relacionamento de um noivo com a sua noiva é um relacionamento limitado. E nós temos um relacionamento limitado em que sentido? Ainda temos um corpo mortal, corruptível, natural. Ainda estamos no mundo caído, que jaz no maligno. Então o nosso relacionamento com o nosso noivo ainda tem certas limitações, não por causa dele, mas por conta dessa dispensação. Ainda é um relacionamento de noivo. Mas, queridos, a promessa não termina aqui. Ainda tem muita promessa para se cumprir na sua vida. Não deixe o diabo te enganar. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, daquilo que Deus falou para você. Existem pessoas nesse lugar que receberam palavras ainda na infância, e elas ainda não se cumpriram. Ei, mas tem um tempo. Você está no lugar combinado. Você precisa estar no lugar combinado. A promessa lá de Isaías 61, ela se cumpriu em parte. Parte ela se cumpriu quando Jesus veio a essa terra. Parte ela se cumpriu quando ele disse: terminou. E o ano aceitável do Senhor, as boas notícias. Porque o ano aceitável do Senhor era uma boa notícia. Era o ano da remissão. O ano aceitável do Senhor era o ano da anistia. Ele diz: se cumpriu em mim o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o ano da libertação. Está consumado esse ano. Mas ainda tem uma parte da profecia. E essa parte só vai se cumprir lá em Apocalipse 19. Para a igreja, para os judeus em outro momento, mas para a igreja. O quarto cálice será bebido naquele dia, quando nós estivermos assentados à mesa. Não uma mesa natural, mas uma mesa sobrenatural. Os elementos não serão mais elementos naturais. Não vai ter mais pão, não vai ter mais cálice de vinho. Por quê? Porque Ele, Jesus, estará lá, assentado na mesa conosco. Não mais com a noiva, mas com a esposa. Celebrando o casamento, celebrando as bodas do Cordeiro. Queridos, elementos proféticos. Que se a gente ficar desavisado, se o nosso nível tiver natural, a gente vai deixar passar. E eu construí todos esses elementos proféticos e comecei dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, para você entender que você não é natural, que você pode estar em um mundo natural,
que você pode estar rodeado por coisas naturais, mas você não é natural. Você carrega o Espírito Santo sobrenatural. E esse Espírito que está dentro de você, a Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, que ele perscruta as profundezas de Deus. Ele está lá em Deus e ele vai trazer de Deus para o seu espírito. As informações que você precisa, ele vai trazer para o seu espírito. As direções que você precisa, ele vai trazer para o seu espírito. Mas, queridos, é o desafio, é a gente romper com as informações da alma. É a gente romper com as informações naturais que recebemos todos os dias quando a gente sai de casa, quando a gente abre o telefone, quando a gente liga a televisão, quando a gente encontra alguém. Informações naturais que insistem em ficar na nossa mente, na nossa alma. Mas, queridos, essas informações naturais nem sempre elas são verdadeiras. Nós precisamos aniquilar as informações naturais para poder ouvir a voz que vem de dentro e entender que há promessas sobre a nossa vida. Entender que o Espírito de Jesus, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Queridos, entender que a ceia natural a gente faz em memória de algo que já aconteceu, mas que essa ceia natural que você vai fazer, ela é espiritual, ela tem elementos espirituais e ela está apontando para um passado de glória e de vitória de Jesus, mas ela também aponta para um futuro de glória e vitória da igreja. E não só como igreja, mas a sua vida pessoal, as promessas da sua vida pessoal. Você não serve a um Deus natural. Você não serve a um Deus que tem olho e não vê, tem mão e não toca, tem ouvido e não ouve. Não, você serve a um Deus sobrenatural. Ele está vivo. E Ele fez promessas extraordinárias para a nossa vida. Porque Ele é um Deus de promessa. Existem profecias para se cumprir na sua vida. Profecias como igreja e como um todo, como noiva, mas profecias individuais que Ele fez para você e que você recebeu profecia não só de homens e mulheres ungidos que passam por aqui, mas que você recebeu do próprio Espírito. Profecias que você recebeu na sua casa orando. Profecias que Deus está interessado em manifestar. Agora, esteja no lugar da profecia, aonde ela vai se manifestar. Entenda que é um lugar marcado por Deus. Deus marca estações, Deus marca tempos, mas Deus também marca lugares. Tanto marca lugares que a mulher samaritana ficou: onde é o lugar de adoração? É lá, é aqui, onde é? Porque antigamente o lugar era em um certo lugar, mas e agora, onde é? E Jesus disse para ela: Deus marcou um novo lugar de adoração. E esse novo lugar de adoração é dentro. Deus marcou um novo lugar para morar. E esse novo lugar para Ele morar é dentro. Existem lugares que Deus marca. E eu e você precisamos estar nesses lugares marcados por Deus, para que as profecias se cumpram na minha vida, na sua vida. Amém, querido? Eu sei que o Espírito Santo já está tratando com pessoas nesse lugar, pessoas que saíram do lugar marcado, mas que o convite hoje é para você voltar para esse lugar. Porque o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Ele quer te dar os próximos passos. Oh, amado, que coisa boa é saber que existem profecias que já saíram da boca de Deus a meu respeito. Pensa sobre isso. Profecias que saíram da boca de Deus acerca de Jesus. Profecias que saíram da boca de Deus a seu respeito, com o seu número de CPF. Por que a gente acredita que naturalmente a gente dá o número do CPF, a moça lá, o rapaz joga no sistema e aparece: ah, você é Marcela? Se o sistema sabe que eu sou Marcela através do meu número de CPF.
Deus tem mais do que o seu número de CPF. Estamos no período de declaração de imposto de renda. E aí você vai ao médico, contrata algum serviço, e ele já lança no sistema dele. E quando você vai fazer a sua declaração, tá lá, consulta com o médico fulano de tal. Você não fez nada, você só foi à consulta e pagou por ela. E aí o seu nome já está no sistema da Receita Federal. E a Receita Federal já sabe que você foi ao médico, quanto você pagou de consulta, onde fica esse médico, que horas você foi a esse médico, que dia você foi a esse médico. Todas as informações estão lá, em um sistema. Penso eu, como diria o apóstolo Paulo, digo eu, não Senhor, que Deus tem mais conhecimento que esse sistema a seu respeito. A Bíblia diz, queridos, que você nem tinha nascido ainda e Ele já tinha planejado algo para você. Jeremias ainda estava no ventre da madre, e a Bíblia diz que Deus já disse para ele: você será profeta das nações. O camarada nem tinha nascido ainda, Davi nem tinha nascido ainda, Paulo nem tinha nascido ainda, e as promessas de Deus já estavam lá, as profecias que Deus havia lançado sobre a vida dele já estavam lá. Profecias, inspirações divinas. Tem uma inspiração acerca da sua vida, e Deus lança a inspiração. Ei, Deus tem inspirações acerca da sua vida, e Ele já lançou a profecia baseada nas inspirações que Ele tem sobre a sua vida. Temos muito que celebrar. Hoje vamos celebrar a Eucaristia, ações de graças por tudo aquilo que Jesus fez. Mas vamos também trazer a nossa lembrança o sacrifício da cruz e o que significa cada um desses elementos. Mas também nós vamos olhar para o futuro e dar ações de graças, porque as profecias que foram lançadas a meu respeito, a respeito da igreja como noiva, cada uma delas há um interesse da parte de Deus em manifestar. E eu vou estar no lugar certo, na hora certa, no lugar combinado, para que elas se manifestem na minha vida. Amém? E eu creio que você também, amém, queridos? Porque Deus quer fazer. A gente leu lá em Isaías 59, e a mão dele não está recolhida, ela está estendida, porque o que fazia a separação deles com Deus já foi resolvido na cruz. Jesus já resolveu aquilo que fazia separação. O véu que separava já não separa mais, porque aquele corpo foi rasgado, e porque aquele corpo foi rasgado, o véu foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Podemos nos achegar em momento oportuno para receber o refrigério que precisamos, para receber a direção que precisamos, para receber a informação que precisamos. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério de Música pode subir. Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Dentro de mim há um fogo. Dentro de você há um fogo. Há algo se mexendo aí, como borbolhas de sabão. Sabe, queridos, quando a gente vai ensinar sobre o que é a profecia, eu gosto muito desse exemplo. Quando a gente era criança e a gente botava o detergente da mãe dentro do copo com água, e a gente pegava o talo de mamona, não é do seu tempo, e a gente soprava dentro do copo para fazer aquelas borbolhas, e a gente pegava ali e fazia a borbolha de sabão, e saía aquelas bolas de sabão. Mas aí a gente já ficava de saco cheio daquelas bolas, aí a gente decidia a soprar dentro do copo. Aí dentro do copo começava a borbulhar dentro do copo.
assim é o espírito de profecia. Ele começa a borbulhar dentro da gente como bolha de sabão. O sopro de Deus vem. O fluir do Espírito vem. E a gente começa a borbulhar. 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 Eu sei que existem pessoas nesse lugar que estão borbulhando. 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 E o Espírito está sinalizando. É outra vibe. Não é a mesma vibe do primeiro. Fluindo nas asas do Espírito, entendendo o compasso do Espírito. O Espírito tem um compasso. Tem um compasso, tem um borbulhar. O testemunho de Jesus, o Espírito da profecia. Você pode começar a orar em outras línguas. Levanta os teus elementos. Vamos agradecer ao Senhor. Como é bom ter aliança, não é? Glória a Deus. Sabe, queridos, existe uma aliança natural feita por países, que os países que fazem parte daquela aliança, se algum inimigo atacar aquele país, todos que fazem parte daquela aliança vão atacar, porque aquele país que foi atacado está coberto, está guardado pela aliança. Queridos, se algo natural, uma aliança natural, ela pode ser tão poderosa para aqueles que estão ali naquele acordo defenderem um daqueles países, se ele for atacado. Amado, pensa comigo, com quem você está aliançado? Pensa comigo no quanto você está blindado. E não são armas naturais e carnais, não. São armas sobrenaturais. Certa vez o profeta orou a Deus, porque eles iriam ser atacados. E o moço dele estava tão desesperado e apavorado com essa possibilidade de ser atacado, porque o exército inimigo era tão grande. E o moço de Deus ficou: e agora? O que vai ser da nossa vida? E o profeta orou. E a Bíblia diz que os olhos daquele moço foram abertos. Ele viu o exército celestial. Ele viu os carros de fogo. Oh, glória, minha oração para você é que os teus olhos sejam abertos e você possa compreender aquele que te defende, aquele que intercede por você, aquele que julga a tua causa, aquele que é o teu advogado, aquele que te guarda com mão poderosa, o sangue que cobre a sua vida e o nome de Jesus que é sobre todo nome. Obrigado, Pai. Levanta os teus elementos. Obrigada, Pai. Nós te rendemos graças por essa manhã. Reconhecemos o sacrifício na cruz e trazemos à memória que o corpo de Jesus foi rasgado para que o véu fosse rasgado, que o sangue dele foi derramado para que os nossos pecados fossem pagos. Nós reconhecemos a cruz, reconhecemos o sacrifício, mas também, Pai, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, que os grilhões da morte não deteram Jesus e ele ressuscitou. E ele ressuscitou e hoje está sentado à destra. E obrigada, Pai, porque nós temos uma promessa gloriosa do que um dia o quarto cálice será tomado. A ceia do Senhor será na eternidade, na mesa da comunhão perfeita. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos estão postos nesse dia. E nós rendemos graças à Santa Eucaristia, em gratidão no nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Coma do pão, beba do cálice. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.